Uma boa tarde a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco nessa tarde. Meus irmãos, antes de nós entrarmos diretamente no tema, precisamos falar um pouco sobre a doutrina espírita. A doutrina, ela nos traz um oceano de reflexões acerca da nossa existência. Ela nos traz uma informação imensa sobre nós mesmos. Ela, com bases no cristianismo, com bases no Cristo, nos fortalece e nos traz as raízes necessárias para que nós possamos seguir adiante. Esse tema, nós precisamos estar atentos a não julgarmos o nosso semelhante, porque somos seres imperfeitos, somos seres com defeitos, somos seres com uma série de questões mal resolvidas e que justamente estamos encarnados para poder resolvê-las. A doutrina espírita nos fornece, como Cristo nos forneceu, subsídios para uma reflexão das nossas vidas. Jesus nunca julgou a ninguém, por maior que fosse o ato errado cometido por alguém. Jesus não julgava, ele assinalava, refletia e indicava o caminho a ser percorrido, sempre tendo o amor uma base de tudo. Então, quando nós falamos sobre o aborto, nós falamos sobre a valorização de uma vida. Se dar o devido valor à existência, à nossa encarnação, aquilo que Deus nos forneceu como a possibilidade de nós podermos ir adiante e corrigirmos uma série de problemáticas que nós temos dentro de nós mesmos. Então a encarnação é uma bendita possibilidade que o Pai nos oferece de nós nos corrigirmos. Eu vou começar contando duas situações, uma que eu vivi e outra que é relatada nos livros espíritas. Que é relatado nos livros espíritas, a espiritualidade nos conta uma passagem em que um médico, ele acompanhava uma paciente e ela engravidou. Durante a gestação, logo no início, ela adquire uma doença e essa doença poderia realmente trazer problemas para o feto, malformações, defeitos, uma série de problemáticas. Muito bem, esse médico então ele orienta a gestante a fazer o aborto. Isso foi em épocas bem lá atrás. Muito bem. Ela não fica convencida daquela postura do médico e não volta mais no consultório. E ele não tem mais contato com ela. Os anos se passam, o médico envelhece e se aposenta e vai para uma estância hidromineral. Nessa estância hidromineral está ele com a esposa resolve descansar um pouco e ele vai até a praça para passear, ver as paisagens, como era a cidade. Chegando lá ele se senta e de longe ele divisa uma senhora e que na memória dele ele verifica que era aquela gestante do passado. Devagarinho ele se aproxima, vê que ela está em cadeira de rodas, bem limitada e com uma cuidadora do lado. E ele se aproxima, quando ele está bem perto ela diz: Doutor fulano, eu sei que é o senhor. Ele falou: pois é, sou eu. E como é que a senhora está? Como o senhor vê, eu estou limitada, eu estou com uma doença, uma esclerose sistêmica. E, portanto, estou restrito aqui a essa cadeira de rodas, não sei quanto tempo. Mas estou vendo que a senhora tem uma cuidadora muito dedicada, a senhora. Fala: sim, essa cuidadora é maravilhosa. É um anjo que Deus colocou em minha vida, em minha existência, que me acompanha sempre, que está sempre do meu lado.
Ele olhava a moça, daqui a pouco ele olhou, ela falou: é a filha que o Senhor disse para que eu abortasse. Esse anjo que está aqui do meu lado. Uma segunda situação, eu vou contar que passou-se comigo, eu ainda estudante de medicina, e eu acompanhava também um ambulatório de doenças infecciosas, e na época veio uma moça, uma gestante, que ela estava com catapora, varicela. E a varicela, na primeira semana, ela tem uma alta possibilidade da criança nascer com um monte de problemas. Perda de audição, visão, uma série de deficiências. Muito bem. O professor que estava do meu lado virou e disse: Nilton, é um caso que eu indicaria o aborto, porque vai ser muito sofrimento para essa mãe. A probabilidade dela ter um feto, uma criança com uma série de deficiências, se tornar um estorvo, um peso nela, vai ser muito grande. E ele falou isso para ela. Eu fiquei chocado naquela época com aquela coisa, já era espírita. Quando ela saiu, eu saí e fui atrás dela, sentei para conversar um pouco com ela. Ela chorou. Eu disse: doutor, mas o senhor acha que meu filho vai nascer com problema? Aí uma coisa muito difícil da gente dizer, a gente não sabe até que ponto o que cada um precisa vivenciar, qual é o planejamento reencarnatório que cada um tem. Não consegui responder aquela pergunta para ela, e ela foi embora. No outro dia ela voltou e me procurou. Ela virou para mim, sentou e disse assim: doutor, eu era só estudante, não era médico, mas ela virou e disse assim: eu decidi que eu vou ter esse filho, seja do que jeito que for. Eu falei: tá bom, tenho filho, eu acho que a sua decisão é a melhor possível. Siga o seu coração, siga o que dentro de você sente que está correto de ser realizado. Ela disse assim: mesmo que ele nasça com problemas, né, isso ainda me emociona, eu vou querer. Tá bom. O tempo se passou, meses se passaram, e eu esqueci aquela passagem. E um dia, atendendo, aparece ela com uma criança no colo, tá? E ela me mostra a criança, e a criança estava perfeita. Ouvindo, não tinha problema nenhum. Essas duas situações vêm mostrar para nós, seres humanos, primeiro, que a medicina não sabe nada, ou o que sabemos é muito pouco, diante da magnitude e da sabedoria do Todo-Poderoso. Que nós nunca podemos ter uma posição nesse sentido tão definitiva, tão taxativa, sobre uma coisa tão séria, tão importante, que é uma vida. Nós não temos, na verdade, eu sinto isso por ter passado por essa situação, que não tenho direito nunca, de poder interferir sobre uma decisão dessa. Não cabe a mim, que sou, como todos nós, um ser rastejando ainda no processo evolutivo, querer questionar a sabedoria do Criador. Por isso, acima de tudo, nós precisamos valorizar a vida. Precisamos valorizar aquilo que o Pai nos oferece. E mais ainda, precisamos ter atenção naquilo em que falamos, dizemos e influenciamos o próximo. Isso é importante. Isso é decisivo. Se nós acreditamos em Deus, se nós temos uma crença cristã, nós precisamos assumir isto perante nós, perante o outro. Por isso a doutrina espírita, ela é taxativa na sua posição contrária ao aborto. Contudo, como eu falei no início, não temos uma posição aqui de cobrar, nem de julgar, nem de exigir. Não sabemos se existem irmãs aqui que já passaram por essa situação. Não sabemos se existem irmãos aqui
que já participaram de alguma forma em querer ajudar a pessoa no momento decisivo e até, entre aspas, ajudaram no processo do abortamento, indicando algum local, colaborando nesse momento? Não sabemos. O fato é que nós não temos condição de julgar ninguém por isso. Nós estamos aqui e a nossa postura tem que ter sempre de esclarecer, orientar, dar subsídios a mais para cada um de nós refletirmos sobre a beleza da existência e que existe um outro caminho a ser seguido. Mas se essa pessoa também não conseguiu seguir esse caminho e por acaso cometeu erros como nós podemos cometer, que nós saibamos também acolher a todos esses irmãos que precisam, que querem se renovar, que querem modificar, que cometeram algum erro lá atrás e hoje se arrependem, e hoje querem um outro caminho. Porque existem perguntas dessa espiritualidade como: eu cometi o aborto, será que tem solução isso perante Deus? Sempre haverá solução, porque o Pai é misericordioso, o Pai é amoroso e é bom em toda a sua essência. O que nós precisamos sempre pensar é: o que fazer antes que isso aconteça? Antes que o aborto seja consumado. É como o suicídio. O que nós podemos fazer para que isso não aconteça? Como podemos atuar de forma a prevenir que isso ocorra na existência? E aí eu vou me reportar ao Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da volta do espírito à vida corporal, no item União da Alma e do Corpo. Kardec pergunta aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, quando ocorre fecundação, óvulo com espermatozoide, já há a primeira ligação do espírito. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Eu vou entrar na seguinte, porque eu vou fazer uma análise das duas. Na 345, Kardec pergunta: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? E os espíritos respondem: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Eu vou parar a resposta aqui, ela continua, porque dessa primeira pergunta de Kardec, ela é extremamente importante para a gente analisar a questão do aborto. Por quê? Vamos lá. Muitos dizem que aquele ser pequenininho dentro do útero da mãe, ele não representa ainda uma entidade, não representa ainda um ser vivente, pois afinal ele é apenas uma célula em formação ali e não tem ainda uma forma humana, não tem braços, não tem pernas, não tem cabelo, não tem unha, não tem olhos. Então, portanto, não é um ser que você poderia dedicar a ele o respeito necessário como você dedica a um ser humano. A doutrina, através dos espíritos, nos diz o contrário. Nos diz o quê? Que já no momento daquela fecundação, o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem uniu, formou uma estrutura que em biologia é chamado de ovo ou zigoto. O espírito que está designado para assumir aquele corpo se liga. Então, já naquele momento, já temos um espírito conectado àquela união.
Ou seja, ele está assumindo aquela formação. E que, segundo os espíritos, vai se tornando cada vez mais estreita, mais forte, mais enraizada à medida que o tempo passa. E no momento do nascimento é quando há o fechamento total deste movimento. Lembrando uma parte importante, quando nós estamos no mundo espiritual, olha aí a coisa importante, nós estamos como um espírito livre, errante, como a gente diz, envolvido pelo perispírito ou corpo espiritual. Como esse espírito, então, vai ficar do tamanho daquele ovo, por um processo chamado de miniaturização, tá? Que é uma propriedade do perispírito. O espírito é uma energia, o perispírito é o corpo fluídico que o envolve. Por essa capacidade, ele diminui, fica pequenininho e consegue o quê? Se conectar a uma estrutura molecular ínfima, chamada ovo. Então, no momento em que há a fecundação, esse espírito ínfimo já está presente. Por esse processo plástico, plasticidade que o perispírito tem. Então, a partir desse raciocínio, ali já existe um espírito, ali já existe uma vida, ali já existe uma identidade, ali já existe um planejamento reencarnatório naquele ser que está se formando naquele momento. E naquela segunda pergunta, Kardec pergunta justamente os espíritos, e eles respondem, vou relembrar aqui, veja, é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Repara, aquele corpo já tem, por assim dizer, um dono, já tem uma identidade. Então vamos pensar no seguinte: Deus nos dá, pela lei da liberdade, uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu posso dispor do que eu quero, do que eu desejo, do que eu acho que seja melhor na minha vida. Agora, eu tenho o direito de dispor da vida do outro? Deus me deu esse tipo de direito? Não, Ele não deu esse tipo de direito. Ele deu um tipo de direito a cada um de nós sobre nós mesmos. Só como nós somos seres que não nos contentamos com isso, queremos ainda ter o direito de interferir na vida do outro. Já em adultos somos assim, a gente quer se intrometer na vida do outro, a gente quer dar opinião sobre a vida do outro, a gente tem que dizer o que o outro tem que fazer, o que não tem que fazer, o filho, a filha, o pai, a mãe, o amigo, seja quem for, a gente se intromete na vida de todo mundo, achando que a nossa opinião é a melhor. Repara, nós estamos invadindo o limite do outro ser nesse momento, e mais ainda, quantas e quantas vezes o ser humano, a nossa humanidade, não quer invadir as leis divinas. Afinal de contas, como pergunta em outra questão os espíritos, a marcha do progresso, ela pode ser barrada, ela pode ser interrompida pelo ser? Não, não pode. Por quê? Porque uma lei é a decisão de Deus, mas o ser humano quer interferir nisso. Repara a nossa mania de grandeza. A gente acha que tem um poder imenso, que até nas decisões de Deus a gente acha que tem que interferir. E os espíritos dizem, você pode embaraçar. O que significa? Você não vai conseguir mudar a marcha do progresso, nunca. Mas você pode embaraçar o seu progresso e o progresso do próximo, como a gente assiste a nossa humanidade fazendo isso a todo instante e a todo momento. Por quê? Porque queremos não só interferir nas nossas vidas, que a gente não consegue dar conta, a gente ainda interfere na do próximo e ainda do universo. Só que Deus não vai permitir isso.
Isso tem um limite. Por isso nós atravessamos o que nós atravessamos nesse momento que passa a nossa humanidade. Essa chacoalhada, esse movimento enorme que vem acontecendo, não só na natureza, mas como dentro da gente, nas doenças que nós estamos atravessando, é um movimento que Deus está realizando para que a gente desperte para uma realidade. Então, no momento que eu volto a essa questão em que o ser, já na concepção, já se ligou, e que ele passa a habitar aquele corpo, mesmo que ele seja celular, ínfimo, não visível ao olho nu, já tem alguém que foi designado por Deus para assumir aquela vida e seguir adiante. A mãe, ela está participando de um processo sublime de gerar um ser e dar a ele a oportunidade de nascer nesse mundo e vivenciar tudo aquilo que teve de planejamento reencarnatório para ele naquela existência. A gente precisa estar atento a isso, que nós não temos o direito sobre isso. É a mesma coisa quando o filho nasce ou a filha nasce. Nós não somos donos deles. Os filhos não são nossos. São filhos de Deus, irmãos nossos que estão temporariamente sob nossa responsabilidade. Temos ali um compromisso assumido junto deles, mas eles não pertencem a nós. Nós não temos o direito de possuí-los e querer dominá-los com as nossas vontades, com a nossa mesquinhez, com o nosso egoísmo. Precisamos entender que é um ser que está diante de nós. E vocês vejam nessas duas situações que eu coloquei. Na primeira, a mulher não quis abortar. E mais adiante ela adoece, e quem serve de enfermeira para ela é quem? A filha. Que se ela optasse em abortar, ela não teria aquele anjo do lado dela. A outra criança, eu não tive mais notícias, mas acredito que aquela mãe, com certeza, dedicou-se com muito amor ao desenvolvimento daquele ser. E com certeza aquele ser terá um grande agradecimento a ela por permitir que ela existisse, não é? Porque a mãe não quis ouvir o que o médico orientou e decidiu pelo contrário. A doutrina ainda nessa questão aqui sobre a união da alma e do corpo, Kardec, ele continua. Repara, século XIX, Kardec já fazia esses questionamentos. Por que Kardec fazia esses questionamentos? Porque são próprios da doutrina espírita. Nós acreditamos numa coisa chamada imortalidade da alma. Ninguém morre, a alma é imortal. Então, quando nós tomamos alguma atitude que transgrida a lei divina, o que está acontecendo? A gente está causando danos a uma estrutura de equilíbrio muito grande. Isso vai ter repercussões sobre todos, sobre o universo. Porque a gente acredita que quando a gente toma uma atitude que transgride a lei divina, não vai atingir o todo, atinge ao todo. Hoje a gente está assistindo isso tudo que a gente vê no nosso planeta, muito em função das nossas medidas desequilibradas, desarvoradas, completamente sem o bom senso. Estão acontecendo uma série de coisas aqui que foram determinadas por nós mesmos, pelos nossos livre-arbítrios. E Kardec, na questão 357, pergunta: que consequências tem para o espírito, ou seja, esse que vai deixar de viver o aborto? Os espíritos são bem diretos. É uma existência nulificada, ou seja, nula, não é? E que ele terá de recomeçar. Ou seja, você perdeu aquela encarnação, vai ter que recomeçar. Aí abre-se uma série de questões que podem ser analisadas sobre vários aspectos. A gente pode pegar um aspecto que
Poderia ser, por exemplo, essa moça que renasceu, boa, cuidou da mãe e tudo mais. Pode ser que a mãe tivesse feito o aborto e ela, como espírito, compreendesse a ignorância da mãe e a perdoasse naquele instante. Mas pode ser um espírito que está aguardando a oportunidade da encarnação naquele momento e não tenha o mesmo sentimento de perdão. Pelo contrário, revolte-se diante daquela condição de não ter podido encarnar. E aí, ter sido frustrado aquele momento de oportunidade que foi retirado dele. E aí, meus amigos, é como nós que vivemos aqui, somos infantis. Quando nos tira o doce da boca, o que acontece? A gente chora, a gente berra, a gente grita, a gente fica magoado, rancoroso, começa a odiar o outro e desejar uma vingança em relação ao outro. E muitas vezes são processos obsessivos que arrastam-se durante encarnações e mais encarnações para poderem ser resolvidos. Então repara, como uma atitude em uma encarnação tem uma repercussão tão demorada em encarnações seguintes. E aí, como o papel da família é fundamental na existência e nestes momentos. Nós que somos cristãos precisamos ter a nossa postura em relação a isso. Precisamos estender a mão e esclarecer aqueles que venham a estar perto de nós sobre isso que nós estamos falando, sobre a imortalidade da alma, sobre o sentido da vida, a importância da encarnação, a lei de causa e efeito, porque tudo que nós fazemos hoje vai ter um retorno. Isso não é punição, isso é uma lei física, ação e reação, aquilo vai, aquilo volta, é simples. Nós precisamos estar unidos nesse sentido. A família é um núcleo que Deus nos deu para nos apoiarmos, e nós precisamos ser atuantes. Não adianta nos omitirmos neste momento se somos cristãos. Vamos estender o braço, vamos orientar, vamos esclarecer, vamos levar o cristianismo até o coração. Muitas vezes a gente consegue modificar, muitas e muitas vezes. Quantos de nós aqui já tivemos conversações cristãs com pessoas que estavam pensando em abortar e conseguiram com que a irmã desfizesse aquele pensamento? Não é dizer assim, não, deixa que ela resolve, né? Isso é uma decisão dela, afinal de contas, ela que vai ter que resolver sobre isso. Não. Se nós temos a clareza do que representa a doutrina espírita, vamos orientar essa pessoa, por que não? É o nosso papel, é a nossa obrigação fazer isso. Estenda sua mão, de repente aquele momento é um momento de clareza. Como é o momento em que a pessoa chega pensando em suicídio? Não vou falar nada não, deixa para lá, né? Ela já está sofrendo, já está doendo tanto aquilo. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa está chegando ali que ela quer se abrir, ela quer falar, ela quer dividir uma dor. Abra o seu coração, divida. Fale abertamente o que você acredita sobre isso. A espiritualidade, Deus, os bons espíritos estão nos amparando neste momento e sustentando a nossa decisão ali junto com aquela pessoa. Não se iludam. No momento em que a gente inicia um processo mental de que nós queremos auxiliar o próximo, nós estamos decididos a levar uma palavra cristã de amor, de consolo, de compreensão, de estímulo, de revigoramento para aquela pessoa. Não se iludam. A espiritualidade está ao nosso lado. Elas compartilham conosco esse momento sublime de auxílio ao próximo, como Jesus nos falou. O que nos falta é a coragem suficiente para dividirmos o cristianismo, abrir o coração, acolher o outro neste momento difícil. É um momento difícil. Não nos cabe nesse momento criticar a pessoa ou censurar.
nos cabe é esclarecer. Se a pessoa pensa nisso, se ela veio até você com uma ideia de abortar, não censure, não critique, converse calmamente, esclareça, fale sobre o cristianismo, fale sobre as vidas, fale sobre a imortalidade da alma, fale sobre a lei de causa e efeito, vai esclarecendo, vai falando, mas ela não é espírita, não importa isso, você está falando de amor. De repente a espiritualidade vai vindo, vai penetrando dentro do coração daquela pessoa, dentro do seu, dentro da mente, e os pensamentos daqui a pouco começam a modificar, e aquilo pode ter um outro caminho. O que não devemos é nos omitir a prestar esse tipo de auxílio e de atendimento, por assim dizer, fraterno. A família, nesse ponto, é fundamental para dar a estrutura, a raiz, a sustentação. Foi por isso que Deus nos colocou de forma familiar. Foi para que dentro das nossas limitações, dos nossos erros, das nossas qualidades, a gente vai se apoiando, a gente vai se ajudando, a gente vai se estimulando, a gente vai dando exemplos, mas a gente tem que estar presente dentro desse processo. Vamos nos afastar da omissão ou mesmo de palavras que estimulem a pessoa ao aborto. Vamos inverter isso. Isso não pode ser uma coisa dita normal. Não pode. Isso não é uma coisa que seja cristã. O Japão é considerado uma das maiores potências mundiais. É considerado um dos países mais desenvolvidos do mundo. Desde 1948, o aborto é legalizado no Japão. É legal fazer aborto no Japão. Até hoje, você assiste pessoas lá que fazem o aborto e vão depois para os templos pedir perdão. Médicos que são de clínicas, e essas clínicas autorizadas pelo governo, e que passam diariamente nos templos pedindo perdão por aquilo. E aí você não entende muito bem como um país tão desenvolvido não tem um programa de planejamento familiar em que você possa prevenir de forma efetiva a gravidez e deixar que tantos abortos aconteçam. Cabe aqui uma reflexão sobre isso. Precisamos pensar em formas em que a gente possa prevenir, para evitar algo que seja pior adiante. Porque depois é muito mais complexo que isso aconteça. Eu já passei por situações em que só posso dizer que foi Deus, porque diante de uma gestante que ela estava decidida a fazer o aborto, e o bebê já estava bem grande, tinha que fazer uma cesariana, ela estava decidida, e eu já não encontrava mais argumentos nenhum, e ela se levantou, e ela estava indo para a clínica de aborto, ela veio até o consultório para só me comunicar, eu falei, você não veio à toa? E eu não conseguia, no final eu falei assim, você faz o seguinte, você tem um neném, mas eu não tenho condição de criar, você me dá essa criança, eu vou criar, mas não mata ela. Aí ela ficou meio chocada, o senhor vai ficar com ele mesmo? Eu falei, vou. O senhor está falando sério? Estou. Eu não encontrava mais jeito, o que falar, o que dizer, naquela hora só me veio isso na mente, e ela saiu, não me falou nada. Tempos depois ela apareceu com o bebê e me disse, não vou dar para o senhor não, só vim mostrar para o senhor o bebê. Aí veio me agradecer. Ela perguntou outra vez, o senhor ia ficar com o bebê? Eu falei, ia ficar com o bebê. O que o senhor ia falar para a sua mulher? Eu falei, não sei, depois a gente resolvia isso, entendeu? Depois a gente resolvia, mas diante daquela circunstância, você veja, assim, eu só posso dizer que foi a espiritualidade que ajudou naquele momento, não tinha mais recurso nenhum naquele instante, e aí eu falei, eu fico com a criança. Eu falei,
Me dá, eu crio a criança. E realmente eu ia criar, depois a gente verifica o que ia fazer. Mas aquilo me doía tanto o coração, a criança já estava com 5 para 6 meses, imagina. A clínica ia fazer uma cesariana, retirar um bebê, ia fazer o que depois com aquele ser vivo? Ele estava vivo. Ele ia nascer vivo, aquele bebê. E aí? Isso é crime. Isso é crime. Você está matando um ser. Eu falei, você me dá a criança. Então, são situações que, assim, são muito fortes. E a gente precisa exercitar a vida. Eu sou médico, a maior parte sabe disso, mas nós fazemos um juramento quando a gente se forma. Esse juramento só fala em vida. O juramento não fala em que a gente vai retirar a vida do próximo. Não existe isso na medicina. Não existe isso. Hipócrates, quando fez o juramento e escreveu, ele em nenhum momento redige nada sobre você retirar a vida de um ser. Não existe isso no juramento da medicina. E de repente a gente se depara com essa questão tão dramática que a gente tem hoje em dia, em que a justiça autoriza no Brasil agora o aborto em anencéfalos. Ou seja, são seres que são gerados e não têm o cérebro, a calota craniana ou o couro cabeludo. E tem uns que já estão até vivos. Tem uma mãe que levou o filho na Assembleia, a Vitória, ela já tinha 2 anos com anencefalia. Levou no Supremo Tribunal e dizia assim, isso é o erro que vocês estão cometendo. Ela é minha filha, e ela e o pai foram lá e disseram assim, está aqui, 2 anos, e nós amamos ela. O que vocês vão fazer é um erro. Anencefalo. Vivo. E aí? O que a medicina diz disso? Não consegue explicar. Mas está vivo, mas é vegetativo. Pergunta ao pai e para a mãe se eles queriam que aquela criança morresse. Pergunta para eles. A mãe foi no congresso com aquela criança. A coisa mais linda do mundo, o depoimento que ela deu lá com a criança no colo. Já tem anos atrás, né? Mas, infelizmente, foi aprovado, né? O aborto em anencéfalos. E a gente vê que são crianças que vivem. E aí, como é que você faz isso? Como é que você tira a vida de um ser nessas circunstâncias? E dentro da doutrina nós sabemos que esses seres, eles vêm muitas vezes para quê? Para complementar etapas de existências anteriores que foram interrompidas. É a justiça de Deus fazendo o reparo necessário naquele período. Se ele vai viver horas, se ele vai viver dias, se ele vai viver semanas, são reparos que vão sendo realizados aos poucos. A gente sabe que quando causamos danos no nosso perispírito, muitas vezes esse reparo do perispírito ele é muito lento, ele é gradativo, ele não acontece de uma hora para outra. E são necessárias, às vezes, encarnações que duram pouco tempo, com muitas deformidades. E a gente só está olhando o corpo, a gente está esquecendo que ali dentro tem um espírito imortal, que está num processo de reparação. Se a gente não tiver essa visão, a gente vai começar a tomar uma série de atitudes equivocadas, erradas, que não podem caminhar por esse trajeto nesse sentido. Na questão 358, Kardec pergunta, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os espíritos respondem, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Não só em relação a isso. Todas as vezes que nós transgredimos a lei divina, a gente está errando, a gente está falhando, a gente não está agindo de forma correta. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Nós estamos impedindo, como nós estamos dizendo aqui, uma alma, um ser dele viver. Emmanuel, ele fala uma passagem que eu achei muito forte, que ele fala sobre isso. Ele diz que a vítima, ou seja, esse espírito que está sofrendo o aborto,
ele não tem voz para impedir que isso aconteça, e nem braços robustos para enfrentar essa violência. É óbvio, um ser que está se formando, como tem voz? Como é que ele vai gritar por piedade? Como é que ele vai pedir, não faça isso? E os espíritos nos dizem que várias situações de aborto, o espírito que está ali reencarnante, naquele momento, ele em pensamento, ele dirige para a mãe pensamentos de pedidos, muitas vezes de desespero: mãezinha, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso, me deixa nascer, me deixa viver. E ele vai emitindo pensamentos para a mãe no sentido dela não realizar aquilo. A espiritualidade nos traz uma série de exemplos relacionados a isso. Mas mesmo assim, a gente assiste esta quantidade enorme de abortos acontecendo. E aí todo esse drama que vai se instalando a partir de então. Agora, um outro aspecto que eu acho importante, e que às vezes, como eu fiz a pergunta, acabei não respondendo, entrei numa outra questão, que é: se a pessoa cometeu o aborto e ela ainda nessa vida ela percebe que isso foi um erro, existe uma forma de reparar isso? Sim, sempre vai existir. Se não for durante essa encarnação, vai ter que ser em outra ou em outras. Se a gente puder antecipar essa reparação, que assim seja feito. E que de que forma? Vamos trabalhar no bem. Se você acha que você não vai ter mais nenhum filho depois desse aborto, e se você se vê empenhada num trabalho voltado para crianças que necessitem, crianças com dificuldade, crianças abandonadas, crianças em qualquer situação, vá fazer um trabalho nesse sentido, um trabalho social em que você ampare essas crianças. Leve educação, leve o seu conforto, leve a palavra cristã até essas crianças. Ampare-as dessa forma. Você já vai estar iniciando o seu processo de reparação. Já pode ser feito já nessa encarnação, se você despertou que aquele ato não foi um ato correto, como tudo na nossa encarnação. Se eu reparo que a minha atitude em relação ao meu pai não tem sido boa, que eu não tenho sido um bom filho, que eu tenho dito coisas equivocadas para o meu pai, tenho brigado com ele, tenho falado coisas que não estão corretas, eu vou esperar uma outra encarnação para corrigir isso? Vou esperar 2, 3 encarnações para que eu desperte e possa fazer a correção? Se eu despertei para isso, corrija agora. Comece a fazer diferente agora, neste momento. Não importa o que for. Uma das coisas que mais a espiritualidade diz, que é a maior mazela que nós temos no nosso mundo, é o egoísmo e o orgulho. Isso é verdade. Nós somos seres muito egoístas, muito egoístas. É tudo para nós, é tudo para mim, o meu é o melhor, tudo eu, até na hora de eu decidir se eu vou cometer um aborto ou não. Não, o corpo é meu, eu tenho direito sobre o meu corpo, eu tenho toda... É assim que os japoneses até falam sobre isso, é uma eugenia, a mulher tem o direito sobre o corpo dela, tudo bem. Mas você tem um outro ser dentro de você. Então você não está sozinho. Você tem uma outra identidade, ou 2 ou 3 identidades dentro de você. Então você não tem esse direito sobre aquele ser que está dentro de você. Não, mas ele está sendo gerado por mim. Calma. A geração é divina. A gente se equivoca com isso. O corpo não é meu. O corpo está emprestado pelo Pai. O Pai nos emprestou o corpo como um instrumento sagrado para que eu possa evoluir, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa crescer. E aí então eu vou destruir esse corpo. E mais ainda, eu me vejo no direito de destruir a vida do próximo, do outro. Com que direito? Perguntou ao outro se ele quer que isso aconteça? Porque pelo andar do processo, na hora que fecundou, o espírito se ligou. Se ele se ligou e está crescendo, é porque ele aceitou a encarnação. Aquela questão que eu interrompi, o espírito ainda fala. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito.
Se este recua diante da prova que escolheu, em tal caso, porém, a criança não vinga. O que é isso? Repara aqui. Quando o espírito se liga ao ovo ou zigoto e a gestação ela segue, é porque o espírito está firme ali. Então você deduz o quê? Que ele quer a encarnação. Então se está seguindo, ele quer a encarnação. É importante essa encarnação. Você não tem o direito de dispor da encarnação. Os espíritos dizem, contudo, quando ele se liga lá no início, se o espírito que se ligou, titubear, tiver medo, fraquejar, ele pode se desligar naquele momento. Olha o livre-arbítrio até nesse instante. Mas foi o espírito que decidiu. Aí é o famoso, o neném não vingou. O neném não vingou, perdi o bebê. Muitas vezes é o próprio espírito que ia encarnar, que amedrontou-se com a encarnação. Disse, não vou, solta. Soltou o laço, saiu. Percebe? Isso pode acontecer. Está aqui nessa questão. Mas repara, aí não é um aborto que a gente vai considerar o quê? Espontâneo. Percebe? É um aborto espontâneo. Aí não teve a decisão da mãe de interferir e provocar aquele fato. O espírito afastou-se, retirou-se daquele momento. Agora, se a gestação ela já está em curso, aí a gente precisa respeitar nesse momento que aquele espírito com certeza já está embebido, já está envolvido com tudo o que vai acontecer ali. Meus irmãos, e a gente não sabe o que cada um de nós veio realizar nesse mundo. A gente vai descobrindo isso à medida que o tempo passa. Quando o bebezinho nasce, é aquela coisa mais linda, mais maravilhosa, inocente. É natural isso. Para que se existam ali diferenças entre a mãe e o bebê, entre o pai e o bebê, entre aquele espírito reencarnante, naqueles primeiros momentos isso não vem à tona. É divino isso. Deus fornece esse esquecimento e a beleza do bebê para que a gente se encante com aquele ser e esqueça qualquer tipo de diferença que existam entre nós. O bebê vai crescendo, vai virando uma criança, adolescente, e é lógico que aí vão aparecendo as características daquele espírito. E muitas vezes as diferenças já vão se estabelecendo dentro da família, entre mãe e o filho, entre o pai e o filho, entre irmãos. Por quê? É o que se veio para trabalhar, é para o que se veio corrigir. É o processo de aprendizado, de tratamento, de educação a que nós viemos estar nesse mundo. Então nós não sabemos os detalhes do que nós viemos a viver aqui. O que cada um está aqui para aprender, para corrigir, para se tratar, a gente vai aos poucos, se parar para pensar e refletir, começa a tomar consciência do que é, dos erros, das limitações, e pode começar a entender por que está dentro daquela família, por que o pai é assim, por que a mãe é assado, e aí a gente vai começando a exercitar qualidades, tolerância, paciência, calma, perdão, amor, entrega, e aí a gente vai se envolvendo à medida em que a gente deixa o nosso coração seguir a vontade divina. Então nós não podemos dispor da vida de um outro ser, porque nós não temos esse direito. E para finalizar, Kardec pergunta aos espíritos uma coisa: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, a mãe, para salvar a segunda, o filho? Os espíritos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. E aí eu acrescento uma coisa aqui. Hoje eu posso dizer a vocês que com os avanços da medicina, isso
praticamente a gente não verifica. Ou seja, você precisar, entre aspas, abortar uma criança para poder salvar a mãe. Sabe por quê? Os recursos que a medicina hoje tem são tão grandes que as crianças nascem com gramas e sobrevivem. Nascem crianças, 800 gramas, 700 gramas. No interior, antigamente, nascia aqueles prematuros com 6, 7 meses, não tinha incubadora. Sabe onde as crianças ficavam? Dentro de caixa de sapato, uma luzinha, como se fosse um pinteiro. Ficava lá, as criancinhas aquecidas, leitinho, conta-gota, 700, 800 gramas, você olhava, não vai sobreviver. Aí o pessoal mais antigo, vai sim. Aí você olhava, assim, vai. Mas incubadora, não, é a luzinha aqui, aquece isso tudo. Você ficava chocado com aquilo. Daqui a pouco, 1 quilo, 1,2 kg, 1 quilo sei mais o quê, e a criança ia embora para casa, né? Hoje a criança tem que ter tal peso para poder ir para casa e tudo mais. Não, já pode levar, a mãe cuida bem em casa, não sei mais o que. Meu Deus, é tão pequenininho esse lá, daqui a pouco, aquele bitelo enorme. Ou seja, ainda mais hoje em dia, a medicina tem tantos recursos, mas tantos recursos para cuidar dessa mãe e do bebê, que não tem mais, não cabe mais essas circunstâncias que você diz assim, eu vou tirar porque eu vou ter que salvar a mãe. Não, você consegue ir conduzindo, você vai tentando ao máximo que aquilo ali aconteça. É lógico que às vezes tem situações que são assim, a gente sabe, mas são situações que são realmente delicadas, em que a vida da mãe realmente é colocada em risco. E aí você vai contrapor isso, mas o bebê já está um tanto maior. São situações médicas que você tem de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, que a mãe convulsiona, tem picos de pressão muito elevada, que às vezes você tem que fazer um parto prematuro, porque senão realmente a mãe e o feto podem morrer. Aí você faz um parto prematuro, cuida da mãe, vai cuidar do bebê, bota ele na UTI e você vai levando. Se esse ser tiver que viver, ele vai viver, porque assim estava programado para ele. Percebe? Assim estava na programação, mas eu não preciso fazer um aborto. Eu vou levando aquilo até onde der. Se ele precisar viver, ele vai viver. Se ele não puder viver, ele não viverá. Mas a gente não tem que antecipar uma decisão que é uma decisão divina. É uma decisão do planejamento reencarnatório. Nós não temos esse tipo de autoridade. Eu trabalho dentro da maternidade, atendendo justamente gestantes de alto risco. E lá eu passo por situações em que a mãe fala determinadas coisas e o obstetra às vezes fica chateado e eu falo assim, deixa ela. Vai acontecer isso aqui. Eu falei, eu não sei se vai acontecer isso, mas eu olho para o olho dela, ela está tão decidida com aquilo, deixa ela. Você também não vai poder operar? Deixa ela tomar a decisão dela até o fim. Vamos lá, vai meu filho, a gente está te explicando, vai. Quando vê o neném nasce bem, a mãe corrige, fica bem. A gente não sabe uma série de coisas que podem acontecer, a gente não tem a menor noção sobre isso, ainda mais sobre nascimento, geração. A gente não sabe nada. Eu já tive paciente com doenças gravíssimas, que era proibido terminantemente pela medicina engravidar. Ela virou para mim um dia e disse assim, eu vou ter o meu bebê. Eu cheguei a me arrepiar. Meu Deus, parou todos os remédios. Sumiu. 4 anos depois, encontro ela na farmácia, no balcão. Uma criança, mais ou menos uns 3, 4 anos. Eu olhei e falei, ô bebê. Ela olhou para mim, ó o neném, doutor, não estou tomando mais remédio nenhum. Eu falei, a gente não sabe nada. O que o senhor acha? Eu não acho nada, eu não sei nada. Faz. Está sendo acompanhado pela Universidade de São Paulo, uma série de especialistas, super especialistas, isso, aquilo, tratamento com a Alemanha, não sei mais o que, e ela acabou, não tem nada disso, eu decidi que vai ser assim, sob intuição, eu quero meu filho tem que vir, o senhor não está entendendo? Eu falei, eu estou entendendo. Então, eu só não posso autorizar você a fazer isso, porque senão fica complicado para mim, mas faça o que o seu coração segue o seu coração. Se você acha que isso aí é uma verdade dentro de você, siga isso. Eu não tenho como dizer para você que não é. E realmente, ela fez aquilo. Então a gente não sabe nada, na verdade, né? A gente sabe partes, fragmentos, parte e fragmentos. A gente não tem esse conhecimento do todo, só o Pai é fornecido, nos dá esse tipo de informação na hora que Ele assim decide. Que a gente possa ter mais humildade
para encarar essas situações. E que utilizemos, meus irmãos, o cristianismo nessas horas para enfrentar essas situações. E não nos omitemos diante de situações tão sérias e estejamos presentes com a palavra do Cristo para auxiliar o próximo e estender a mão. Muita paz.